Boa noite, doutora Gabriele, tudo bem? Boa noite, pessoal. Nosso convidado já vai vir. Estou mandando o convite para ele. Já está chegando. Doutor Ivandro, tudo bem? Doutora Lu, no final do mês temos nossa live do Casper. Agora sim, Olá, nosso convidado. Tudo bem, olá, professor? olá. Boa noite, tudo bem? Como é que vai você? Tudo bem, que honra. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite. Quero lhe agradecer, que Eu já que ouvi agradeço. muito você falar sobre benefícios por incapacidade. Acho um tema muito importante. Eu sempre costumo dizer que é porta de entrada no direito previdenciário em muitos escritórios. Muitas pessoas começam pelos benefícios por incapacidade. E é uma honra ouvir, né, um professor tão graduado, conhecido, reconhecido em todo o Brasil, diretamente de Aracaju, né, falando para nós aqui do Rio Grande do Sul. O senhor pega aí o TRF 5. Isso, TRF5, perfeito. É. Não temos exatamente a mesma sorte que vocês em algumas situações. É, Diria que mas se for no vocês. juizado, aí é parecido, né, professor? Geralmente, É, benefício por incapacidade, é acabamos verdade. aqui, protocolo muito no juizado, porque os clientes precisam, mas resposta urgente. Sim, sim. Tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Ah, ótimo, então. Eu quero primeiro agradecer o convite, dizer ao pessoal que foi entrando aí na live, vai chamando outras pessoas, vai apertando o coraçãozinho aí. Enfim, vamos interagindo, isso é muito importante. E desde já parabenizar pelo trabalho que você tem feito, sobretudo aqui nas redes sociais, isso é bem interessante. Sempre acompanho você, sempre realizando lives, isso é bem legal. E participamos de um evento há pouco tempo atrás, na OAB do Amapá, né? E foi muito bacana. E, enfim, que a gente tenha, então, essa oportunidade de bater um papo nos próximos minutos, falando aí sobre benefícios por incapacidade, que, por incrível que pareça, os benefícios por incapacidade tá não só na cabeça do previdenciarista, né, como tá nos noticiários diariamente, né? Ainda continua sendo um dos maiores problemas no INSS, e eu não diria que está tão diferente assim no judiciário, né? Sobretudo agora, nesse período da pandemia, talvez um dos benefícios mais prejudicados foram justamente os benefícios por incapacidade no INSS. Então, a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar um pouco sobre tanta coisa que aconteceu do ano passado para cá, envolvendo os benefícios por incapacidade, desde a mudança de nomenclatura até a própria reforma que trouxe aquela questão absurda daquela redução do valor da aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez, né, aquele cálculo complexo, aquele cálculo injusto, né, mas, enfim, nós estamos diante de um novo cenário e eu acredito que muito do que nós estamos vendo agora agora na pandemia, durante a pandemia, eu acredito que muito vai permanecer, né, após o período da pandemia, no que diz respeito aos benefícios por incapacidade. E algumas coisas nós sabemos são boas, né? Tudo que vem a melhorar a vida do segurado e o nosso ambiente de trabalho sempre é muito positivo. Mas, infelizmente, essa briga de braços existente aí entre os peritos federais, né, que já não pertencem mais à estrutura do INSS,
E quem paga essa conta no final de tudo são os segurados, né? É lamentável que a gente esteja assistindo tudo isso sem muitas vezes poder fazer nada, né? E o segurado, que é aquele que está na parte mais crítica, né? Na situação mais difícil nesse momento, que depende desse recurso, fica à mercê da própria sorte diante das atitudes que o INSS vem tomando aí desde o começo da pandemia. Exatamente. Hoje o INSS não tem mais nenhuma ingerência sobre, nem agenda dos peritos, né? Já não tinha antes, já não tinha questão que eles não batiam ponto, não tinha ingerência de horário, e agora não tem praticamente nenhuma após a reforma, né? Após a reestruturação do cargo dos peritos. Perfeitamente. E assim, a gente colocou como o tema da live aqui benefícios por incapacidade, e nós devemos lembrar que ainda vamos chamar por um tempo de auxílio-doença, mas nós devemos lembrar que o auxílio-doença, que agora se chama de auxílio incapacidade temporária, é claro que é uma mera mudança de nomenclatura, mas isso, eu ontem fazia uma live com a professora Lívia, daí também do Rio Grande do Sul, e isso Sim, tem um reflexo muito grande. Isso tem um reflexo muito grande, porque quando nós mudamos a nomenclatura, nós temos que pensar também qual o conceito de incapacidade, né? Eu recomendo a leitura do livro do professor aí do Paraná, do professor André Bittencourt. Para mim, é uma das maiores referências em benefício por incapacidade que nós temos no Brasil hoje, em que ele, no livro dele, ele faz essa abordagem muito bem, né? Ele dedica algumas páginas do livro dele para discutir o que seria incapacidade, a começar do que a própria OMS fala sobre incapacidade, né? E aqui eu faço a reflexão. Nós sabemos que os segurados do INSS, seja um segurado obrigatório ou um segurado facultativo, têm direito ao antigo auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. E aí sempre surge aquela reflexão, né? Mas enfim, qual seria a incapacidade, né, do segurado facultativo? Né? Daí eu estou gerando aqui uma provocação para que a gente saiba que, apesar dele ter direito, mas em alguns momentos a gente se depara com decisões, inclusive no próprio judiciário, não só decisões administrativas, né, que são previstas conforme o que diz a lei, ou o que diz as portarias, as resoluções, etc. e tal, mas no próprio judiciário nós temos às vezes uma certa dificuldade de entendimento por parte de alguns juízes, de alguns magistrados, do que é essa incapacidade. Afinal de contas, a incapacidade ela está voltada exclusivamente à doença? Nós sabemos que não. A doença, naturalmente, ela pode sim ser um dos principais ensejadores da incapacidade. Nós sabemos disso. Uma coisa está atrelada à outra. Mas uma pessoa que está doente, não necessariamente ela está incapaz para as suas atividades. E aí, agora, no decorrer de 2020, com a pandemia, nós tivemos lá no comecinho, né, ainda no mês de abril, o INSS começou lá atrás tomar uma decisão que foi a concessão do auxílio, chamado auxílio-doença, né, auxílio por incapacidade temporária. A Lei 13.982 trouxe essa possibilidade, então ele permitiu a concessão do benefício mediante uma perícia remota, né, onde o segurado vai lá no meu INSS, anexa a documentação conforme o INSS diz que tem que ser, e é feita uma análise remota dessa documentação, conforme os ditames do INSS, e esse benefício é concedido ou não. E o primeiro ponto que nós devemos observar nessa atitude tomada no começo da pandemia e que ainda está válida, diz exatamente em relação ao valor do benefício. Né? É lamentável que o INSS ele está concedendo o benefício, isso vem desde o começo da pandemia. Nós devemos lembrar que nós já estamos praticamente partindo para o final de outubro, daqui a pouco a gente está no final de outubro, daqui a pouco acaba o ano. E essas pessoas que estão tendo o benefício por incapacidade, exemplo do antigo auxílio-doença sendo renovado, elas estão recebendo um salário mínimo. Né? E é muito difícil isso. Pois é, você imagina, Adriano, um segurado do INSS que lá no mês de fevereiro, março,
essa pessoa contribuía no teto da Previdência. E essa pessoa ficou comprovadamente incapaz para suas atividades laborativas. E, diante da pandemia, o INSS até reconheceu o direito daquela pessoa, só que com um salário mínimo. Ora, em um país minimamente sério, isso seria, sem dúvida nenhuma, seria motivo para que nós, advogados, pudéssemos provocar o judiciário e pedir dano moral. É um absurdo o que fizeram. Então, não existe explicação lógica para isso, uma vez que o INSS ele tem que ser visto pela sociedade como ele é, um seguro. O INSS não é ele não pode ser visto como o SUS, como assistência social, que presta um serviço público e gratuito, onde as pessoas que precisam, né, no caso do SUS todos nós temos acesso, estão lá. O INSS, ou seja, a Previdência, é diferente. A Previdência ela tem que ser pensada diferente. E não só pensada de forma diferente, como tem que ser concretizada de um... Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Eu já ia até Estava travado aqui. Professor. Estava travado aqui. Enfim, mas você estava me ouvindo? Sim, não, parou o áudio também. Eu até comentei que isso que você está falando foi comentado na live de ontem, né? Que tudo faz parte da seguridade. E é um pouco ilógico que o médico do SUS emita o atestado dizendo que a pessoa está incapaz, está incapacitada para o seu trabalho, e aí o perito do INSS não aceita. É uma contradição, porque enfim, qualquer pessoa que um dia dependeu de uma perícia no INSS, ela tem eu digo que dependeu, eu estou aqui tirando a nossa parte, porque a gente faz um trabalho de uma forma que a gente tenta não se envolver na mesma proporção do cliente, se não for assim a gente não consegue trabalhar, mas qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de perícia médica no INSS sabe que existem muitos problemas. Existem peritos e peritos, né? Infelizmente. E assim, é um problemão que nós temos no Brasil, que isso não surgiu com a pandemia, já tínhamos esse problema em relação às perícias no INSS, porque nós sabemos que em muitos casos, eu já me deparei com situações assim no escritório, você com certeza já se deparou, de pessoas que têm comprovadamente uma incapacidade, de pessoas seguradas da Previdência, que têm laudos, relatórios, exames que comprovam aquela incapacidade, mas diante de uma perícia ineficaz, uma perícia, sabe, que não analisa de acordo com o próprio manual de perícia do INSS, o segurado, isso gera um impacto muito ruim na vida da pessoa. É claro, se eu pensar somente enquanto advogado, é muito fácil para mim, porque essa pessoa que teve o benefício indeferido no INSS, ela certamente irá procurar um advogado. Então, se eu tiver um pensamento frio enquanto advogado, claro, fica tudo muito mais fácil para mim. Só que a gente tem que ter, antes de sermos advogados, nós somos cidadãos, nós somos segurados da Previdência, nós entendemos que nós poderemos um dia estar no lugar do nosso cliente, né? Então, a gente tem que também ter essa sensibilidade em relação aos benefícios por incapacidade, porque a eficácia, a qualidade das perícias já no INSS, isso conta muito para que a gente possa ver na prática, né, aquilo que não só
a legislação previdenciária traz como proteção segurada, como a própria Constituição traz, né, sobretudo no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, porque a concessão de um benefício previdenciário, ela tem natureza, caráter alimentar. Então, a gente não pode pensar somente na questão do quanto o INSS vai te retribuir, mas nós temos que entender que uma pessoa que está dependendo de um benefício por incapacidade no INSS, essa pessoa está sem renda, essa pessoa que, se for um segurado obrigatório, empregado, essa pessoa está impossibilitada de ir até o local que ela trabalha e exercer as suas atividades. Então, essa pessoa tem que ter uma atenção especial. O INSS tem que agir com uma celeridade, teria que agir, né? Eu digo teria porque isso não acontece na prática, teria que agir com uma celeridade fora do normal. Ontem, conversando com a Lívia deu até uma ideia, que é aquela questão de usar a estrutura do SUS. Por que não? Eu acho que tudo que viesse para beneficiar, para acelerar esse processo de concessão, ou não, claro, né? Tudo depende de perícia. Nós, enquanto advogados, às vezes, nós queremos ultrapassar o limite daquilo que nós podemos fazer. Então, enfim, o nosso papel o nosso papel não é afirmar se um cliente nosso está ou não está incapaz. Nós temos apenas que analisar as provas, né? Esse é o nosso papel. E cabe, então, ao perito federal, no caso, na perícia lá no INSS, verificar. O problema é que, assim, trabalham com uma demanda absurda e muitas vezes, infelizmente, peca muito na qualidade do serviço. Então, aquele serviço não é um serviço meramente gratuito, não. As pessoas que estão requerendo aquele benefício, elas contribuem para um sistema na expectativa de que, se um dia precisar daquele benefício, a autarquia irá atendê-la prontamente. Mas, infelizmente, nós não observamos isso. E mais lamentável ainda, claro, a gente está focando muito aqui no INSS, mais lamentável ainda a gente saber que no judiciário, sobretudo nos juizados especiais federais, sabemos que tem perícias sendo realizadas de forma, às vezes, até pior do que no INSS. Então, isso é muito ruim, porque, assim, eu não sei na sua região, mas juizado especial federal tem se tornado, em alguns casos, eu acho que toda generalização é perigosa, mas em alguns casos tem se tornado uma espécie de, parece que eu estou lidando com, eu enquanto advogado, parece que eu estou lidando com um robô, né? Que não consegue analisar o contexto daquilo que nós estamos apresentando para o judiciário. Ora, eu tenho uma preocupação, e eu tenho certeza que você tem essa preocupação também, no benefício por incapacidade, de mostrar no processo judicial o contexto que está gerando aquela incapacidade. Não só a questão da doença que está gerando uma incapacidade ou coisa parecida. Não, eu tenho uma preocupação de mostrar o contexto, né? Eu tenho a preocupação de mostrar que, se um cliente meu segurado do INSS, se esse cliente está com 55 anos e o INSS diz que ele está apto a trabalhar, que ele não tem problema nenhum, né? Eu tenho que provar que o contexto social dele influencia em muito. Eu tenho que mostrar, ora, eu não estou discutindo, eu não posso entrar somente no mérito da questão da natureza médica, né? A questão patológica, porque senão eu vou fazer papel de médico, e eu não sou médico. Eu tenho que entender que eu, enquanto advogado, que eu tenho que analisar as provas. E mais do que analisar as provas, eu tenho que analisar as provas com base no que a legislação traz, e sejamos sinceros, por mais que esteja existindo, aparentemente, eu não estou aqui afirmando, por mais que esteja existindo nos últimos anos no Brasil uma destruição, ou uma parcial destruição dos direitos sociais, né? É engraçado que a nossa Constituição trouxe os direitos sociais, trouxe a Seguridade Social como uma grande conquista, e a Constituição, que essa semana fez 32 anos, a Constituição ela tem sido devastada, destruída no que diz respeito àquilo que há de mais valoroso, que é exatamente a proteção social. Então, é assim, chega a ser uma... Pois é, então, assim, chega a ser uma, me desculpe a expressão, mas chega a ser uma burrice a sociedade que pensa que o direito social é gasto. Não é gasto, é investimento. É investimento. Então, a partir do momento
que um cidadão que é segurado do INSS, que procura a autarquia previdenciária quando precisa de um benefício por incapacidade, por exemplo, quando ele é prontamente atendido, quando ele passa por uma perícia que de fato analisa com todos os critérios médicos a incapacidade que está sendo discutida, é claro que isso traz um retorno positivo não só para a vida daquela pessoa, como para a vida da sociedade. É a autarquia prestando o serviço a qual a própria Constituição diz que tem que existir. Quando isso não acontece na prática, tudo que envolve direitos sociais, quando você não tem uma verdadeira política governamental de médio e longo prazo que venha melhorar o contexto social, outros problemas surgirão. Isso é uma questão até lógica. Então, se você não compreender o contexto dessa forma, infelizmente, nós estamos aí, enfim, provavelmente, nós estaremos sujeitos a uma sociedade que viverá em um caos, né, pior do que o que a gente já vive. Então, eu acho que então analisar esse contexto é muito importante. Claro, para minha surpresa, e aí eu falo isso de forma muito positiva, o INSS, por mais que a gente faça crítica, e nós fazemos em vários momentos, mas tem que ser elogiado quando merece ser elogiado, o INSS, diante da pandemia, foi um dos primeiros órgãos a tomar atitude, né? Um dos primeiros órgãos federais a tomar uma atitude. Não ficou de braços cruzados. Quando ele se viu diante da pandemia, o INSS elaborou portarias, o INSS, juntamente com o que foi aprovado na 13.982 de 2020 no Congresso, o INSS começou a tomar atitudes. Eu não estou dizendo que foram as melhores, mas começou a fazer alguma coisa. Alguma coisa começou a fazer. Diferentemente, Adriana, do que aconteceu no judiciário, né? Nós devemos lembrar, não podemos esquecer, isso um dia, eu sempre falo que eu tenho uma péssima mania, não sei se é mania, não sei o que é, que além de ser formado em Direito, eu também, antes, né, eu me formei em História, então eu gosto de ver tudo dentro de um contexto. Então, assim, pois então eu fico olhando o seguinte, esses 2 anos, 2019 e 2020, para a história do direito previdenciário, vai render aqui bons livros, porque nós vamos ver que, dentro do contexto, nós vamos perceber que o INSS, no mês de abril de 2020, ou seja, logo em seguida que foi decretada a calamidade pública no Brasil, o estado de calamidade, melhor dizendo, foi decretada a pandemia aqui no Brasil, etc. e tal, o INSS começou a tomar atitudes e o judiciário, e aí a gente tem que fazer essa crítica, porque se não fizermos essa crítica hoje, isso aí vai estar um dia nos livros de história do direito previdenciário. O judiciário, sejamos sinceros, o judiciário esperou muito no que diz respeito aos benefícios por incapacidade. Essa reflexão eu não consigo fazer diferente, o judiciário esperou muito. Então, assim, claro, nós tivemos realidades distintas de região para região, mas nós não podemos esquecer que o judiciário, quando tomou alguma atitude no que diz respeito aos benefícios por incapacidade, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabeleceu uma resolução, né, sem convidar para a mesa, ou seja, mesa virtual, né, já que estamos isolados, sem convidar a advocacia, sem convidar a OAB, e o judiciário simplesmente disse que estava permitida a teleperícia. Consultar. Pois é, então assim, ora, a advocacia tem tanta importância no país que nós somos talvez a única profissão que tem lá dentro da Constituição o nosso papel. Tamanha a importância da advocacia. Então, como é que o CNJ, no que diz respeito, e eu estou citando essa questão, porque tem relação com os benefícios por incapacidade, porque o CNJ simplesmente estabeleceu uma resolução, alguns meses atrás, sem chamar, sem sequer convidar para conversar com a advocacia, com a OAB, né, e simplesmente estabeleceu que estava autorizada a teleperícia e que cada TRF agisse de acordo com a sua própria realidade. Por exemplo, no meu estado, que faz parte do TRF5, no meu estado, tudo bem, um estado pequeno, território, mas no meu estado, nós não tivemos nenhum caso de teleperícia. No estado vizinho ao meu, que é o estado de Alagoas, aqui vizinho, lá teve.
entendeu? Assim que foi permitido pelo CNJ, teve. Então, assim, veja que desorganização, veja que o judiciário, que deveria ser aquele que ia resguardar da melhor forma possível o direito dos segurados no que diz respeito aos benefícios por incapacidade, demorou muito para agir. E quando começou a agir, ainda agiu dessa forma. Então, assim, eu fico às vezes refletindo se da forma que eu tenho visto nos últimos meses, nos últimos anos, não sei se você faz essa reflexão, mas eu começo a refletir que os benefícios por incapacidade, eu acho que agora, depois da pandemia, tende a se tornar algo que o INSS, eu não sei se a palavra seria terceirizar esse serviço, ou algo parecido. Mas alguma coisa vem aí, alguma coisa vem aí. Porque, pode ver, já começou. Pois é. Lembra que há pouco tempo atrás, no governo Temer, os benefícios por incapacidade, né, teve aquele pente fino, e eu me deparei com algumas situações no escritório que, sinceramente, assim, você não conseguia imaginar como é que um perito cessou, né, um benefício que vinha sendo pago, ao invés de fazer a conversão. Pessoas que recebiam auxílio doença naquela época, por um tempo muito além do que deveria receber. Por que além do que deveria receber? Porque aquelas pessoas já estavam com incapacidade permanente. Então, eu vi vários casos assim, que as pessoas simplesmente passaram por perícia na época do pente fino, e essas pessoas, enfim, ficaram de uma hora para outra, ficaram sem nada. Sem nada. A depender, então. Desde a MP Sua 6664, imagem né? deu. O pesquisa não é de hoje, né, professor? E já tinha essas situações, eu tive, inclusive, conversões judiciais. Imagina, Sim, referir o sim, executivo judicial foi sim. convertido para Só que a gente não pode aposentadoria. esquecer a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Quando a gente volta no tempo e lembra do pente fino, dos benefícios por incapacidade, a gente não pode esquecer que naquela época houve um estímulo para que por cada perícia realizada, os médicos, né, peritos federais, eles eram remunerados por isso, além, claro, do salário que eles recebem, dos vencimentos que eles recebem, que eles são concursados. Então, R$ 50 na assim, época. pois Já é, havia nós previsão, sabemos, já havia previsão para perícia periódica, mas precisou do justamente, estímulo financeiro. ju, Então, para corrigir uma just, deficiência, um erro do INSS que não chamava as pessoas, criou o seu incentivo e o que acabou gerando mais erros ainda, do meu ponto de vista. justamente. E assim, eu sei que eu tô falando muito das arbitrariedades existentes, mas eu não poderia citar uma recente, né? Eu cito aqui a portaria 932, que é agora do dia 14 de setembro, que nessa portaria do INSS, se você observar o artigo 6º dela, ela fala que as antecipações de que trata o artigo 3º e 4º da 13.982, que foi aquela lei lá no comecinho, né, do isolamento social, não fazem jus ao abono anual. Olha que interessante. Quando você vai ver a 13.982 e você pega o artigo 4 fala qual o benefício? Fala exatamente auxílio-doença. Ou seja, como se não fosse pouco pagar R$ 1.045 para todo mundo, né? Essa concessão, a forma que está sendo concedida, ou seja, o INSS reconhece o direito, só que é um reconhecimento parcial. Olha que interessante, eu reconheço remotamente, eu perito, eu reconheço remotamente que você tem o direito, mas na hora do vamos ver, né, na hora do pagar, esse reconhecimento é parcial. Não paga-se o valor completo e não tem abono anual. Olha que coisa interessante. Então, assim, a gente está entrando num clima assim, de viver tão no automático, que a gente não está parando para fazer algumas interpretações do que está acontecendo. E é o que eu sempre digo, assim, vamos ter muito cuidado, porque talvez, não estou afirmando, mas talvez muito do que está acontecendo agora na pandemia, talvez isso fique mais à frente, não no todo, mas em partes aí. O INSS deve aproveitar tudo aquilo que ele achar que foi bom para o INSS, quase nunca para o segurado. Com certeza.
Né? Professor, eu só queria registrar a presença da Rayana antes, elogiando ali a sua Opa, fala. Uma querida, né? desculpa. Nossa parceira, promove muitos eventos lá, trabalhou bastante nessa fase. Tem Sim, uma presença muito forte nas mídias sociais. Eu sou suspeita de falar porque eu adoro ela, né? Uma querida. Sou muito fã dela. com certeza. Ryan, um abraço. Eu falando aqui empolgado, acabei não vendo quando ela digitou aí. Depois eu vou procurar aqui, mas achei agora aqui. Achei. Obrigado, Ryan. Um abraço. Enfim, é sempre muito bom poder nessas. As lives já se tornaram parte da pandemia, né? E é muito É, bom quando a gente tem essa oportunidade de interagir com colegas que estão em regiões tão distantes uma da outra, mas que a gente percebe que, por mais que a gente tenha ali as diferenças de jurisprudência de TRF para TRF, mas de um modo geral, eu acho que nós somos muito solidários com o sofrimento que nós temos em comum nessa área e que não é fácil, né? Não é fácil. A gente tá vivendo um momento assim que a gente mal consegue respirar no direito previdenciário, né? Eu diria que uma das áreas que a gente mais teve durante a pandemia, uma das áreas que mais teve mudanças em relação a decisões, sobretudo no aspecto administrativo, sem sombra de dúvida, foi o direito previdenciário, né? Você conversava uma coisa de manhã com o cliente, à noite já tinha que conversar outra coisa, porque as mudanças portarias quase foram que muito rápidas. diárias. Mudanças Decreto. praticamente. O que eu acho interessante aqui, enfim, uma reflexão que eu faço é que, assim, né, claro que eu sei que é muito mais fácil a publicação de uma portaria, de uma resolução, de um decreto, ninguém tem dúvida disso. Mas eu sempre fico me fazendo a seguinte pergunta: onde é que está o Congresso Nacional nesse momento? Porque, diante do que nós tivemos no ano passado, com a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, nós já sabemos, já estávamos sabendo, melhor dizendo, que mudanças na 8.213 ocorreria. Né? Claro, nem que fosse uma mudança de nomenclatura, mas mudanças ocorreriam, isso ninguém tem dúvida. Só que, assim, depende, então, nesse caso, não de uma portaria, de uma resolução, mas sim da mudança na legislação, e essa mudança, obrigatoriamente, faz parte, né, do papel do Congresso Nacional. Então, assim, o Congresso Nacional, que nesse eu, sinceramente, assim, nós estamos vivendo um momento tão difícil no Brasil que, às vezes, eu tenho a impressão de que o Congresso Nacional, a metade dele, ou mais da metade, está de férias. Porque a gente não, sabe, parece que assim, parece que não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação que o direito previdenciário do começo da pandemia para cá, ele se tornou exclusivamente no que diz respeito às mudanças no aspecto legal, ele se tornou algo exclusivo do Poder Executivo Federal. Com Parece que certeza, houve uma portalização que nós nunca tínhamos visto. Eu, pelo menos, pois né, é. desde que eu trabalho com direito previdenciário, nunca tinha visto um fenômeno semelhante. Pois é, então assim, eu fico me perguntando assim, cadê o Congresso Nacional para, enfim, para olhar para a vida do segurado, né? Porque quem estabelece as cláusulas mais importantes, entre aspas, desse nosso contrato entre segurado e a Previdência é o Congresso Nacional. O que vem abaixo do Congresso Nacional, as portarias, resoluções, decretos, vem para regulamentar, né? Mas, por incrível que pareça, fica essa impressão. Então a gente está vivendo muito no automático, a gente está vivendo muito naquela empolgação, saiu uma portaria hoje, saiu uma resolução, saiu um decreto. Sim, e o demais, entendeu? Onde é que ele fica? Então Sim. realmente assim, é uma situação bem, bem complicada. Nós não podemos esquecer que a reforma da Previdência, no que diz respeito especificamente à antiga aposentadoria por invalidez, ela, agora a aposentadoria por incapacidade permanente, que é um dos benefícios por incapacidade, a antiga aposentadoria por invalidez, foi um benefício duramente atacado com a reforma da Previdência. Assim, por mais que tentem me convencer, eu não consigo entender o porquê de uma diminuição tão grande, mas tão grande no valor na concessão desse benefício,
exceto naquelas situações de natureza acidentária, mas, assim, é um impacto muito grande. E eu sempre me pergunto assim, será que alguém se programa para ficar incapaz? Será que alguém, em sã consciência, será que algum segurado se programa para os 35, 40 anos de idade ficar impossibilitado de exercer suas atividades laborativas? E assim, e tudo é aquela explicação, porque a economia, a economia, a economia. E aí eu volto ao começo da nossa fala. Isso não pode ser visto somente pelo aspecto do gasto, é investimento. É investimento. Então, nós temos uma Constituição que ela é tão jovem e tão boa, mas ela tem sido, assim, sabe, uma Constituição com pouco mais de 200 artigos, que já temos mais de 100 emendas constitucionais. Em 32 anos, pelos meus cálculos, daqui a mais 20, 30 anos, nós teremos praticamente outra Constituição. Eu digo praticamente enquanto o Supremo não autorizar mudança também, né, nas cláusulas pétreas. Eu não sei, tá uma loucura. Então, assim, a gente não pode parar de fazer essa reflexão que o que fizeram com o benefício, porque eu faço sempre o comparativo pegando aqui benefício por incapacidade, eu sempre faço o comparativo do que aconteceu no ano passado. Parece ter sido algo tão distante, né? Mas não podemos esquecer que foi no ano passado. Nós não podemos esquecer do que aconteceu. Eu faço esse comparativo do benefício por incapacidade da antiga aposentadoria por invalidez com a pensão por morte. É claro, a pensão por morte foi duramente atacada também, foi. Só que quando a gente analisa dentro de um contexto, ainda não é o contexto que eu imagino que existe no Brasil, não é mesmo, mas a pensão por morte, Adriana, eu acho que é um benefício que a tendência natural é que ele seja reduzido mesmo. E aqui eu não estou defendendo, entende? Eu não estou fazendo uma defesa de que ele seja reduzido. Mas, quanto maior o aspecto de evolução social que nós tivermos, quanto maior a inclusão, a verdadeira inclusão da mulher no mercado de trabalho, eu digo verdadeira porque é uma dívida muito grande dessa inclusão da mulher no mercado de trabalho, ainda existe uma dívida social muito grande em relação a isso, nós teremos, então, uma tendência natural que dentro desse sistema de previdência a pensão por morte seja um benefício cada vez mais. Por que eu falo da mulher? Porque estatisticamente é comprovado que quem morre primeiro sempre é o homem, né? Então é muito comum você atender no seu escritório uma viúva, né? Não é tão comum você atender um viúvo. Você pode fazer as estatísticas aí, você vai ver, de cada 10 pensões por morte que você atende, certamente 8 são viúvas e 2 viúvos, né? Isso se ele não resolveu fazer tudo sozinho, porque, diferentemente da mulher, ele acha que pode fazer tudo sozinho, vai lá e quebra a cara, né? Mas assim, a pensão por morte, eu faço esse comparativo com a antiga aposentadoria por invalidez, é um benefício que eu não é que eu concorde, não é que eu defenda isso, mas provavelmente, quanto maior o nosso avanço social, quanto maior o equilíbrio no mercado de trabalho entre homens e mulheres, nós teremos benefícios de pensão por morte pagos em percentuais menores. Porém, deixar bem claro, aqui é uma análise que eu faço não no sentido de defesa da redução do benefício, não mesmo. Eu acho que nós estamos muito distantes ainda de que isso pudesse acontecer, como aconteceu com a reforma da Previdência. Aí eu venho agora para o benefício por incapacidade da antiga aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente, que faz com que esse valor seja reduzido drasticamente, né? E o efeito maior é quando você pega esses dois benefícios, a aposentadoria por incapacidade permanente, se esse benefício for convertido logo numa pensão por morte, é a redução da redução. E se a pessoa, se o beneficiário tem uma aposentadoria de outro regime, ou se ele entra naqueles casos de redução, pode ficar pior ainda. Perfeito. Então, eu estou falando isso porque hoje, quando a gente atende uma pessoa, veja como é complexo um atendimento hoje de um benefício por incapacidade. Porque você tem que avaliar tantos fatores, mas tantos fatores, que você tem até medo, de repente, de dar uma resposta precipitada para a pessoa e prejudicar aquela pessoa, né?
olha que ironia, hoje o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, hoje ele é pago em algumas situações em valor melhor do que a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Olha que coisa mais sem nexo, não faz o menor sentido. Como é que eu estou recebendo um benefício de natureza temporária? Pois é. A pessoa numa situação pior vai receber menos. E olha como isso logo, né? Muito nossos iniciais. Hoje, dependendo do caso, você não faz mais questão. Quando é reconhecido a aposentadoria por invalidez, a primeira coisa que se faz é lá conferir o salário, se vê uma proposta de acordo, tem que ser regulada na lei antiga. Mudou totalmente a lógica do nosso trabalho, que era buscar um benefício justamente de aposentadoria mais seguro, para que a pessoa não precisasse se submeter a perícias periódicas. Né? Justamente. Então, difícil da pessoa até sair de casa. Justamente. Então, olha que coisa maluca. E assim, isso foi debatido durante todo o ano de 2019. Nós, da área previdenciária, nós falávamos isso direto. Pessoal, abra os olhos. E assim, a coisa passou no Congresso Nacional, entendeu? E todo mundo dizendo que isso era moderno, todo mundo entende, quem defendia, né? Isso era modernidade, isso tinha a ver com a redução de gastos da Previdência. Ora, isso tem a ver com redução de gastos. Peraí, o INSS vai passar a vida inteira tratando a vida dos segurados como número somente? Será que nós já estamos nisso? Eu acho que sim, mas é lamentável. Então, assim, o que aconteceu no ano passado, o reflexo está vindo agora. O que aconteceu em 2019 com a reforma da Previdência, e infelizmente, assim, só cabe a gente duas coisas: estudar, né, em alguns casos, chorar junto com o cliente. Porque perde o cliente e perde o advogado também. Sejamos sinceros, a gente também está perdendo nessa história. Então, assim, é muito triste quando eu percebo que há menos de um ano atrás, devemos lembrar que a reforma da Previdência foi promulgada em novembro, né? Há menos de um ano atrás, nós tínhamos, dentro da reforma da Previdência, a discussão real de um benefício por incapacidade, que foi a antiga aposentadoria por invalidez, né? Em que, assim, pegou de cheio. E aí será que ninguém fez a seguinte reflexão? Ora, uma pessoa que recebe um benefício por incapacidade de uma aposentadoria por invalidez, essa pessoa ela está, em tese, mais propícia a morrer mais rápido, né? E aquele benefício seja concedido logo em seguida uma pensão por morte, caso tenha dependentes habilitados, claro, do que um segurado que está trabalhando normalmente, que não está recebendo benefício. Então, assim, eu digo a você, foi uma jogada de mestre. Foi uma verdadeira jogada de mestre. Então, e aí eu paro e faço essa reflexão, trazendo agora para o ano 2020, da pandemia, quando nós vimos essa questão da concessão de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, para todo mundo no percentual de um salário mínimo. Mais uma vez, achamos isso normal e, né, é aquela coisa, né, não tocou no bolso da gente, né? Então achamos isso normal e as pessoas que realmente dependem desses benefícios estão aí. Então agora o INSS vem dizer que não, vai ser paga essa diferença, tudo bem. Adriana, não sei se você conhece alguém que poderia receber 3, 4 mil reais de benefício por incapacidade durante a pandemia, de um auxílio por incapacidade temporária, e que eventualmente a pessoa apresentou o que foi aprovado na lei, o que foi dito na portaria do INSS. Eu não sei se essa pessoa apresentou à empresa de energia, de internet, e disse: olha, o meu salário foi reduzido por esse motivo, eu gostaria que você segurasse, o INSS vai me pagar mais à frente. Isso não existe. Imagina uma situação dessa. E nesse caso, eu acho que o mais óbvio é nós juntarmos provas para o dano moral. Inscrição indevida, entrou em cheque especial, não pôde pagar. Pois é. E eu assim, fazer empréstimo. Eu estimulo muito para que vários colegas no Brasil, diante dessas situações nos seus escritórios, peçam sim dano moral. Claro, tem que provar, né?
a Sim. existência do dano, não só uma coisa que você acha que existe, mas tem que provar. E eu espero que nós tenhamos decisões sérias, juízes que possam olhar para isso e falar bem assim, realmente foi um grande absurdo que fizeram, é inadmissível o que fizeram. Então, Então, ali, percebam que pois é. Então, aí, quando a gente começa a ver todo esse contexto, a gente começa a ver que as coisas não estão acontecendo de forma isolada. Perceba, quando a gente teve a reforma da Previdência em 2019, ela não estava tão isolada do que aconteceu com a reforma trabalhista, que foi até em outro governo. nem um Então, pouco. assim, pois é, então o que vem acontecendo ano após ano, no que diz respeito à Seguridade Social no Brasil, sobretudo à Previdência, né, que eu já não sei mais se eu posso chamar de Previdência Social ou só Previdência, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Então, tudo que vem acontecendo, nada está sendo feito de forma desordenada por parte de quem detém o comando. Então, tudo está sendo feito dentro de uma ordem muito bem pensada, entendeu? Pensando exclusivamente na redução para o governo, na redução desses custos. E, lamentavelmente, nós teremos, agora, após a pandemia, nós teremos, isso é fato, nós teremos uma sociedade ainda mais desigual, nós teremos aproximadamente aí de 38 a 40 milhões de brasileiros que não terão acesso ao auxílio emergencial porque vai acabar. O próprio governo federal, isso aí não estou falando isso enquanto crítica, eu estou apenas ressaltando o que foi dito pelo próprio presidente da República, quando ele disse que não tem condições de manutenção de um benefício. Entendeu? Então a gente começa a ver o jogo político tomando conta da cena e mais uma vez, o bem-estar social, mais uma vez, enfim, tudo aquilo que podia melhorar a vida do cidadão, ele é colocado na mesa não em pró do cidadão, não em pró das pessoas que moram, de nós que moramos no país, mas em pró de articulações políticas, de momentos políticos, do que é melhor para o cenário político naquele momento. E aí começo a fazer algumas reflexões que provavelmente nós teremos um ano de 2021, não sei, espero que não, mas provavelmente nós teremos um ano de 2021 no que diz respeito à Seguridade Social e no que diz respeito ao tema da nossa live, que são os benefícios por incapacidade, muito difícil. Claro, esse muito difícil Muito pode se desafiador. tornar muito trabalho para a gente. Pode se tornar muito trabalho para a gente. Essa é uma tendência natural. Só que nós não podemos esquecer que esse muito trabalho para a gente vai também puxar de nós muito do nosso conhecimento e nós teremos que enfrentar grandes desafios, porque enquanto nós estamos preocupados em fazer essa reflexão, tem pessoas que estão no alto clero que estão preocupadas estão preocupadas tão somente com a manutenção dos seus altos salários, etc. e tal. Então, Com certeza, é, é, bem válida essa sua colocação, professor. Acho que todos vamos, deveriam. vamos, vamos ver. Você ia falar alguma coisa, eu interrompi, desculpa. Eu disse, eu acho que bem válida essa sua colocação, acho que todos deveriam fazer essa reflexão, que é realmente a gente vê assim, cada vez reduzindo mais os direitos sociais, né? Os benefícios por incapacidade são um exemplo disso. Há muito tempo isso vem acontecendo, e aquilo que o senhor comentou, para nós, é sempre, cada reforma, cada portaria, cada situação peculiar diferente é um trabalho a mais, porque cada vez o segurado precisa mais do advogado. Só que do ponto de vista social é lamentável. Com certeza. Existe ainda muito desconhecimento por parte dos segurados. Isso é reflexo da própria estrutura precária de educação que nós temos no país. Existe muita falta de conhecimento por parte da maior parte dos segurados do INSS sobre os seus próprios direitos. Né? Tem pessoas que acham porque contribuíram para a Previdência lá em 1990 e depois não contribuiu mais, que tem direito a um auxílio-doença, tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Estou falando as nomenclaturas antigas aqui, ainda estou me acostumando com as novas. Mas a gente tem que explicar para essa pessoa que o benefício
não é só, aliás, não é a doença, né, é a incapacidade que gera direito. Nós temos que explicar que tem a questão da carência, né? Nós, enquanto advogados, temos que estarmos bastante atentos no que diz respeito à carência dos benefícios, sempre olhando qual é a incapacidade, se aquela incapacidade está sendo ocasionada por qual doença, né? Nós temos que ter essa atenção redobrada. Então, assim, são muitos desafios. Particularmente, eu acho que o INSS, voltando às perícias, eu não tenho dúvida nenhuma que há um represamento aí de benefícios por incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, um represamento absurdo de benefícios no Brasil inteiro. Isso já está comprovado. E vamos ver a partir de dezembro, janeiro, né, dezembro de 2020, janeiro de 2021, como o INSS vai se portar, porque uma coisa é fato. Ainda que a vacina venha, isso não é tão imediato assim, porque não somos somente nós no Brasil, que queremos a vacina, é o mundo inteiro que quer a vacina. Então, ainda que a vacina venha em janeiro, eu não sei, não sou cientista para afirmar isso, mas ainda que venha, isso não é feito no passe de mágicas, e nós já chegamos à conclusão, nós e o Brasil inteiro, do que está existindo nesse momento no INSS em relação a essa dificuldade nesse trato com os benefícios por incapacidade por causa das perícias, né? Nós já percebemos. O que eu sempre falo, e nesse momento eu tenho repetido isso com muita frequência, é que a sociedade e os segurados do INSS, eles vão começar naturalmente a fazer a seguinte reflexão. Aquela pessoa que está ali precisando muito do benefício vai fazer a seguinte reflexão. Agora, 15 de novembro, nós teremos eleições municipais. Então, eu digo, na minha região, eu já vi vários casos que parece que a única coisa que eu sei que nós estamos na pandemia é que as pessoas estão de máscaras. Estão usando máscaras, né? Mas fora isso, aglomeração aos montes. Então, assim, as coisas voltando e as pessoas vão começar a refletir, peraí, por que para a concessão do meu benefício existe tanta dificuldade, certo? Mas para a campanha eleitoral as pessoas estão aí, não existe punição, enfim, para outras coisas estão aí liberadas, entendeu? E por que tanta dificuldade? Então, a gente tem que entender que por mais que tenhamos que ter, e temos que ter segurança nesse momento, no que diz respeito à pandemia, né? A segurança no aspecto sanitário, né? No que diz respeito à pandemia, nós, naturalmente, começamos a fazer essa reflexão. Por que em alguns setores existe ainda, em outubro, né, tanta restrição, tanta dificuldade para o atendimento, e em outras situações que envolvem também aglomerações, existe mais facilidade em relação à concessão dessas pessoas nas ruas, né? É uma equação difícil de resolver e que a gente espera que isso tenha uma resposta o quanto antes. Fica uma reflexão aí para todos, professor. Professor, já vamos nos encaminhando para o final. A conversa está ótima, né? Sempre bom de ouvir. Poderia ficar aí horas ouvindo você falar, é tão bom. Mas a live é limitada, né? Infelizmente, o seu conhecimento é extenso, mas a live é limitada. Vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais, que já estamos nos encaminhando para 1 hora. Nem passou, né? Parece que fazem 15 minutos que estamos conversando e já estamos nos encaminhando para 1 hora. Beleza, ótimo. Adriana, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que ficaram aqui acompanhando a gente. Isso é muito bacana. Enfim, estou sempre fazendo live no meu Instagram também, dia de terça-feira, lá no meu Instagram. É um projeto que eu já tenho aí há um tempo já, chamado Papo Brasil Previdência, e que esse projeto também tem um podcast, que ontem eu publiquei um podcast juntamente com 2 amigos, o professor Marcos de Castro e o professor Kisley Domingos, onde conversamos no podcast sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, e está nas principais plataformas de podcast, que até no Spotify, você acha também, é só digitar Papo Brasil Previdência, e enfim, tem alguns episódios lá, eu indico aqui para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Muitíssimo obrigado por tudo, o que você precisar, estamos aqui. Vale muito a pena. Siga lá. Valeu. Pois é, muito obrigado mesmo por tudo. No que você precisar, o estado de Sergipe
é o menor, né, em termos de território da federação, mas é uma terra assim gigantesca que já contribuiu e contribui ainda muito para o Brasil. A terra de Tobias Barreto, um dos maiores juristas que nós tivemos no Brasil. Enfim, e que você precisar, estamos aqui. Eu quero desejar um abraço para todo mundo e, acima de tudo, muita saúde para você, para sua família, para todo mundo que ficou nos assistindo até agora. Obrigada, professor, imensamente, né? Fiquei muito feliz e que também que a sua família tenha muita saúde. Fiquei muito honrada, né, por ter aceitado o convite, um tema tão interessante. Eu sei que o professor está maratonando, tem muita atividade, é live, é evento. É uma fase que está sendo muito requisitado, né? Ontem também teve live aqui no Rio Grande do Sul e ainda aceitou o convite prontamente. Fiquei muito feliz. Como eu falei, quem não segue o professor ainda segue lá, não sabia do podcast, olha que interessante. Vou começar a seguir também. E o que precisar aqui do Rio Grande do Sul, né, nossa parceria para lives, vamos conversar em outras oportunidades, com certeza. Professor, agora que nos conhecemos, seguimos adiante a parceria com outros temas, outros assuntos relevantes. Então, agradeço de coração, tudo de bom e muito sucesso. Valeu, obrigado, um abraço. O outro. Obrigada Tchau, aos tchau. colegas também que nos prestigiaram, ficaram aqui agora. Um grande beijo para todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.